Então, olha só, esse paciente, 42 anos, me procurou com uma queixa. Na verdade, a queixa dele é: eu quero regular meus hormônios, que eu acho que estão desajustados há muito tempo. Qual foi a experiência dele? Ele teve uma passagem de... estava se sentindo um pouco cansado, foi a um médico e o médico solicitou os exames hormonais dele. E o médico muito bom, e solicitou e avaliou e enxergou que a testosterona estava relativamente baixa, na época estava 300 e pouco. Um cara de 42 anos, ela está abaixo do que deveria estar. O que poderia se fazer então naquela época, né? O médico poderia avaliar o que estava acontecendo e tal, tentar modificar alguns hábitos que pudessem estar interferindo na produção de testosterona, e ele poderia fazer o que ele fez, que é prescrever mesmo a testosterona. E o que ele fez foi prescrever dose de ataque, né? Injeção de testosterona base ou bioidêntica, e depois um creme. Tudo certo até aí, tá? Dá para prescrever dessa forma, dá para fazer essa dose de ataque, que é dar uma dose já de cara um pouco maior, e depois seguir no creme de testosterona, desde que essa testosterona base, né, injetável, ela tem uma meia-vida curta, ou seja, ele deu, o médico, pensando que sim, eu vou dar, vai dar uns 3, 4 dias ele se sentindo um pouco melhor, e aí ele começa a usar o creme de testosterona, e esse creme vai aumentando a dosagem dessa testosterona no sangue, ele vai se sentindo melhor, tal. Aí, mas o médico mesmo falou: olha, eu acho que é por aí, tal, a gente não se precisar investigar um pouco mais, vou te encaminhar para o Vitor. Na época ele falou, tá, bom. Aí esse paciente ficou um tempo, usou um tempo, voltou no médico e falou assim: não, quero ver como é que tá, porque eu não senti muita diferença. Fez o exame e a testosterona estava mais baixa do que o inicial, foi para 200 e poucos. Tá. Aí continuou usando o creme e aumentou o creme de testosterona. Para vocês entenderem, existe forma sobre creme de usar testosterona, que é o que eu uso para reposição, para minha reposição. Na verdade, a gente chama de modulação porque é uma reposição que soma, né? Eu produzo um tanto e aí eu recebo o outro tanto através de um creme transdérmico. Isso dá para fazer para mulheres e para homens. E é uma forma mais fisiológica, sabe? A distribuição é mais fisiológica, mais parecida com o natural. Bom, aí fez novo exame e pum, 200 e tantos de novo de testosterona, mesmo tendo aumentado a dose do creme. Resolveu parar totalmente, achou que, poxa, alguma coisa está de errado comigo, enfim, aí começa aquela coisa na cabeça, e até que chegou e marcou consulta comigo. Uma consulta comigo é legendado, demora uns 4 a 6 meses, ficou sem durante esse tempo, nada, creme, injeção, nem nada, e aguardou a consulta comigo. Consulta comigo, testosterona 417, aqui ó. Para vocês verem como não são casos inventados, tá? 417. Tá vendo que tava 250 a última que ele tinha feito? E aí veio para 417? Tá. Aqui usando o creme de testosterona. Aqui sem usar o creme, 250. Sem usar, aumentou para 417. Estão vendo aqui embaixo? Nós temos um nível de cortisol matinal. E às 10 da manhã está relativamente baixo. Ó. Às 8 às 9 da manhã, tá? Digamos, período matinal, é esperado que ele esteja um pouco mais alto, né? Está relativamente baixo. Tá. Eu peço outros exames, né? Pedi outros exames, e aí eu vou mostrar para vocês. Importante dos exames: eu saber como é que está a produção dele, ou seja, como é que está o estímulo dele a produzir testosterona. Aí a gente vai para LH, FSH. LH, FSH e LH. LH é o hormônio que sai lá da hipófise, lá do cérebro, e manda o corpo produzir. Tá vendo que antes estava um pouco mais baixo ainda? 1, que é um limite relativamente baixo, tudo bem? E aí veio para 1,21. Tá legal. Então, quando estava 1, a testosterona estava muito baixo. Veio para 1,21, que é uma diferença pequena, mas o range, né, o número de normalidade é pequeno, já melhorou um pouco a testosterona. Tá? O FSH aparentemente estava mais baixo também antes e aumentou. Tá?
Isso quer dizer que, vamos lá fazer todo mundo pensar junto aqui, porque isso é de utilidade pública, tá? Quer dizer que quando estava usando o creme, provavelmente estava suprimindo um pouco a produção dele, né? Ou seja, eu dei, o corpo sabe que tem e aí o corpo para de produzir. Tudo? Não, mas diminui. Por quê? Porque o carro já está na ladeira abaixo, eu não preciso ficar apertando no acelerador. Tá? Então o corpo, esse sistema a gente chama de retroalimentação ou feedback. Tá. Então vamos pensar comigo aqui que é importante. Esse vídeo eu vou tentar traduzir da melhor forma para quem não é da área da saúde, mas que eu acho que vocês vão entender quase tudo. Mas para quem é da área da saúde, é muito importante que entenda, tá? Porque isso é o 50º caso que eu atendo assim. Entende comigo aqui. Então, quando ele estava usando, o corpo dele estava percebendo que estava vindo uma dose de fora e desacelerou. Só que essa dose que veio de fora não era suficiente para aumentar. Era simples não trocar 6 por meia dúzia. Ou seja, eu recebo, paro de produzir, mas o que eu recebo é o mesmo que eu estava produzindo. Então eu trocar o 6 por meia dúzia. Tá? Só que aqui não era 6 por meia dúzia. Eu estava recebendo, estava somando ou estava inibindo e a dose estava ficando baixa. Tá. Aí, o que é papel meu? Olhar a relação com os outros exames para ver nesse momento como é que estão os outros. Deixa eu mostrar aqui um importante. Parte da testosterona vai se converter em estradiol, que é um hormônio feminino, que o homem também produz. Isso acontece na mulher e no homem, tá? E o estradiol está relativamente baixo, não tinha sido medido antes. Então esse estradiol está bem, relacionando a esse exame de testosterona 400 e tanto, esse estradiol 17, está tudo ok. Outra coisa importante, dihidrotestosterona, que é um hormônio também de conversão. Então deixa eu buscar uma imagem aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês como é que acontece essa fisiologia hormonal, onde parte da testosterona se converte em estradiol e parte da testosterona se mantém como testosterona, tá? Cadê hormônios esteroidais? Tá, aqui, ó. Vamos lá ver aqui comigo. Aqui é uma aula, né? Azar, vamos dar uma aula. Olha aqui. Parte da testosterona produzida vai se converter em estradiol via aromatase, que é uma enzima expressa dentro do testículo e principalmente na gordura periférica, né, quando é exacerbada. Né? Então, acontece isso naturalmente. Homens também produzem. Né? E o muito importante é o equilíbrio entre os hormônios e não somente um hormônio isolado. Tá. Aí, outra coisa importante. Vamos lá, mais uma imagem. Tá vendo que acontece isso aqui, ó? Nós estamos vendo aqui ações diretas da testosterona, testículos e ossos. E sistema nervoso central. Então aqui tem um testículo, recebe lá o LH, lembra o LH que eu falei para vocês, que estava mais baixo e aumentou um pouquinho? E o testículo vai produzir testosterona, que vai se converter via aromatase em E2, estradiol, né? E vai se converter via redutase, 5-alfa-redutase, em DHT, dihidrotestosterona. Para que, então, entendam que boa parte das pessoas que têm efeitos colaterais quando usam testosterona são geralmente por conversão exagerada nisto. E como a gente sabe disso? Medindo todos os exames. Se eu não medir os hormônios todos, eu não tenho como saber para onde está indo. Então eu estou dando testosterona, ele pode se converter para cá, pode se converter para cá. Isso é natural de acontecer. Tá vendo que aqui ó, são receptores de androgênios, ó, masculinizantes, e aqui feminilizantes. Tá vendo que eu estou falando de testículo? Isso aqui é homem, no caso que a gente está vendo aqui, mas isso acontece nas mulheres também, mas não é no testículo, obviamente, que a mulher não tem, né? Então, é importante cada um desses hormônios. Isso aqui é importante para isso é importante para isso é importante para isso aqui, esses dois são... Então, a gente tem essa fisiologia hormonal da testosterona se reduzindo e se aromatizando constantemente acontecendo dentro do corpo. E isso é muito importante de acontecer. Isso faz parte, não tem como a gente impedir a natureza, ela vai acontecer isso. Mas daí tem uma outra questão aqui.
que quando a gente olha um número total de testosterona, nós estamos olhando o quanto que tem ao todo. É como se fosse assim, quanto que tem de carro na rua, ou seja, de carros vendidos. E desses carros vendidos eu quero saber quais aqueles que estão ativos. Então vamos lá, novamente aqui. Como é que acontece isso? Os hormônios, eles ficam circulando uma pequena fração, 2%, de uma forma livre, ou seja, a disponível para o corpo mesmo, sabe? Aquela que vai chegar no tecido-alvo e fazer a função. É o hormônio que me interessa mais. O resto, boa parte vai estar junto, atrelada à albumina, que é uma proteína importante. E essa albumina, ela libera mais fácil. Isso aqui já está livre. E outra grande parte vai estar atrelada ao SHBG, que é uma proteína que carrega esses hormônios sexuais. Então, para e volta aqui. O que me interessa é só a testosterona total? Não. A testosterona também, eu estou avaliando aquele caso dele, tá? A testosterona livre também. Porque eu quero saber qual é o problema dele. Ele está produzindo pouco, está produzindo muito, naquele momento está produzindo normal, relativamente normal, tá? E aí a gente vai ver o que é normal. Se a gente tem um nível de testosterona que baixou, agora está aparentemente normal, e a relação dos hormônios eu estou buscando para poder entender o que está acontecendo com possíveis sintomas dele, eu preciso olhar os outros hormônios. Aí a gente vai no DHT, que é de 263. De um valor de 250 mínimo até 990, olha, está muito baixo, né? Está muito próximo do mínimo. E a gente sabe que pelo menos aqui no quartil mediano, né? Porque isso aqui está muito próximo do mínimo. Aí para. E o que é a primeira coisa que a gente desconfia? Olha, para baixar assim DHT, tem um remédio que faz isso, que é muito comum homens e mulheres usarem, que é finasterida, que é dutasterida, remédio para não deixar cair cabelo e que arrebenta com os hormônios. Então, parte das queixas dele podia vir por conta de um remédio, possivelmente, que ele tivesse usado. Questionei, seria muito comum, já atendi vários que não sabem por que estão ruim, estão cansados, libido ruim. Não era o caso dele. Então, bola para frente aqui e vamos entender um pouquinho já vamos entendendo aqui, do SHBG dele. Cadê o SHBG? Tá. Testosterona livre. Olha aqui, livre, 78. Está relativamente bem agora o exame dele. Testosterona biodisponível, que é a livre mais a ligada à albumina, 182. Está no meio. O ideal, qual é o ideal de testosterona para homem? A gente fala assim, eu quero o mais alto possível, mas e a gente fica naquela dúvida, né? Mas o mais alto será que não me traz problema? Vou mostrar para vocês. E o SHBG dele? Aqui, ó. Era 35, 37. Então, mantém a mesma coisa, tá? Que é um nível aceitável, né? Mas para um valor de testosterona, de produção total de testosterona um pouco mais baixo, eu gostaria de ter um pouco menos de SHBG, para ficar um pouco mais de fração livre mesmo, para ter mais ação a nível do corpo, né? De receptores, mais disponibilidade de testosterona. Tá, aí a gente precisa entender aqui. Vitor, aquilo que a gente está vendo no sangue, primeiro, será que a gente tem que confiar 100%? Porque a fração livre é um cálculo. E o total, será que é real? Então vamos lá. Olha tudo que a gente precisa pensar quando a gente atende alguém. Por isso que muita gente refere que fui tratado, não adiantou, tive efeito colateral. Porque entender as minúcias é fundamental quando a gente pensa em hormônios aqui. Se o sangue pode não ser tão fidedigno assim, eu quero que vocês compartilhem isso aqui com todos os homens que vocês conheçam, tá? Porque isso é uma dúvida frequente nos homens e é importante esclarecer isso. E esse esclarecimento é importante não é para procurarem Vitor, é para procurar pessoas que entendam. Se a pessoa não entender isso, não te explicar isso nas consultas, pode ser que não esteja entendendo o que ele está fazendo, tá? Aí a gente vai, eu entendi que provavelmente eu não posso confiar tanto assim no exame de sangue, quando às vezes está bom e eu não estou me sentindo muito bem. Eu preciso olhar os outros hormônios,
Provavelmente eu entendi o que aconteceu, eu dei uma quantidade, inibi a produção dele durante aquele período, tirei e ele voltou a produzir, mas a queixa não vai embora. Aí a gente vai no que eu deveria buscar com ele. Então vamos voltar para o número aqui. Eu preciso de fato aumentar esse número, estou com 400 e tantos. Tá? Vamos olhar aqui. Tá. Não teria risco? Essa é uma dúvida de muita gente, né? Pô, numa dessa eu vou aumentar e tem um risco danado aqui. Será que tem risco se a gente aumentar? Ó, esse estudo aqui em 2017, mortalidade por todas as causas. Isso é desfecho duro. O que me interessa, no final das contas, a pessoa morre ou não morre. Tá? E se sente bem ou não se sente bem, né? Nos estudos. Isso a gente chama de desfecho duro. Ou desfecho, além de desfecho duro, desfecho clínico, né? Não é um substituto, ou seja, aumentou a testosterona. Tá bom, aumentou, mas eu quero saber se o cara melhorou ou piorou. 11 mil homens acompanhados durante 10 anos. Alta testosterona não aumentou câncer de próstata e baixa aumentou a mortalidade. Bom, isso pode ser um achado ocasional, porque obviamente quando o cara envelhece, o cara produz menos testosterona. Então assim, eu posso estar olhando os velhos aqui que estão morrendo mais. Tá bom. Mas, e quando a gente pega, vários estudos aqui, ó, vários estudos, quando a gente pega e dá para alguém. Então aqui, ó, esse foi um dos melhores estudos já realizados com testosterona durante 15 anos. Eles deram testosterona para alguns homens aqui e viram que quando suplementa, seja ele por creme ou injeção, durante os pacientes com mais de 50 anos, a gente reduz a mortalidade geral, AVC e infarto. Ou seja, eu tenho um puta de um estudo aqui, mostrando que eu devo aumentar a testosterona. Quando eu normalizo ela e a gente pensa em quartis, ou seja, a gente leva ela, esse homem, para o quartil mais superior, acima de 500 ali, ou por volta de 500, eles morrem menos realmente. Aí a gente está avaliando desfecho clínico em estudos de intervenção, ou seja, que deram testosterona para esses homens. Tá. Então, eu preciso buscar nesse cara, se eu sei que não aumenta câncer de próstata, que eu já mostrei aqui, tá? E eu sei que, vou mostrar porque que eu olho estrogênio também, tá? Não é só pelo bem-estar. Olha aqui, ó. Esse estudo aqui é um clássico, 2009, no JAMA. Níveis de estradiol em homens e mortalidade em homens. O ideal é manter nessa faixa aqui, são os que menos morrem, ó, dos 20 ao 30. Isso que a gente mede estradiol também, não adianta só repor a testosterona. E essa testosterona, numa dessas, ela se converter muito em estradiol, estrogênio, e aí o tiro sai pela culatra. Aí depois falam mal da testosterona, pelo mau uso. Então a gente olha para o DHT, porque o DHT alto aumenta a morbidade, aumenta a inflamação, aumenta risco de infarto, e o DHT muito alto, é acima do limite superior. Testosterona a gente quer num nível, no quartil superior, se eu estiver normal 200 a 800, eu quero acima de 500, 200 a 800 eu quero acima de 500. E o estradiol eu quero entre 20 e 50, 20 e 30. Seria o melhor. Ah, mas eu não tenho mais idade para isso. Então, mas esse é o meu alvo. Quando a gente fala de homem, nós temos um alvo aqui, porque os estudos nos colocam esse alvo. Então, eu devo pensar nesse cara que, além da queixa dele, eu vou valorizar também a prevenção. Por mais que ele não tenha queixa, eu quero prevenir doenças. Tá, agora ouve bem aqui. O que eu precisava fazer para entender esse caso dele? Eu precisava lá, necessariamente, pedir um exame que o convênio não paga e que o Conselho de Medicina detesta. Mas, por quê? Porque eles endurecem, infelizmente, a investigação. Não, mas isso não é necessário, trata, mas está vendo que não deu certo tratar? Então, esse é um tipo de paciente que as pessoas vão empurrando, o médico vai empurrando. Não dá certo, não, tu não tem indicação, não, toma aqui o creme, não funcionou contigo. Não é assim, né? Tem que descobrir o porquê as coisas não acontecem. Então, o que eu suspeito? Eu olhei para ele e falei, olha, esse cortisol matinal está muito ruim, mesmo que tu diga que tu durma bem, deixa eu ver se tu está dormindo às vezes mal, se tu está já mais cansado sem perceber, né? Mais estressado durante um tempo sem perceber. Aí a gente tem aqui, ó, pedir uma curva de cortisol salivar para entender se por acaso parte da queixa dele, que ele achava que era de testosterona, de cansaço e tal, poderia estar relacionado ao cortisol, né? Baixo cortisol, porque o cara com hipocortisolismo, cortisol um pouco mais baixo, olha aqui, ó. Aí pedi uma curva. Olha o que aconteceu. Está um pouco mais alto de madrugada,
ou seja, provavelmente o sono dele não está um sono reparador, como ele me disse. Aí eu tenho um pico matinal que é um pouco mais baixo, mas está dentro do normal, ó. O normal é aqui dentro, tá? E de tarde normal, de noite normal. Então, é possível que esse cara, quando ele acorda de noite, seja para fazer xixi e tal, pode estar acendendo a luz, pode estar, enfim, não tendo um sono reparador. E isso está fazendo com que a curva fique um pouco mais achatada, ó. E aí ele pode ser que ele esteja sentindo falta de uma energia durante o dia e a gente esteja pensando em testosterona e não seja. E pode inclusive ser que por excesso de estresse, um estresse não perceptível, ou às vezes ele não percebe como estresse mesmo durante o dia, trabalha demais, ele já esteja num ponto de passou muito tempo estressado e agora começa essa curva a ficar mais achatada. E pode ser então que isso esteja também impedindo que ele produza adequadamente a testosterona dele. Tá dando para acompanhar, né, gente? Tá bem simples. Mas eu também precisava pedir a testosterona para saber na saliva. Para saber o quê? Por que eu peço na saliva e no cortisol? Porque é mais fácil. Eu não vai ter que ficar indo no laboratório para fazer meço cortisol agora, meço cortisol de tarde, meço de noite. Vou sair do laboratório madrugada para medir o cortisol. Não faz sentido, né? Se ele acorda de noite, ele mede o cortisol de noite. Foi o que aconteceu. Aqui, a gente tem já um outro motivo pelo qual eu pedi a testosterona na saliva. Para tirar a prova dos 9, porque na saliva eu só vejo a fração livre. Então eu quero ter certeza se aquele cálculo lá no exame de sangue, ele é fidedigno ou não. Nesse caso, não é um caso fora da curva, tá? Ó, se eu pudesse pedir para todo mundo, eu pedia. Testosterona livre, tá acima da média, cara. Tá acima da média, ou seja, o último quartil tá mais do que o máximo. Então no sangue, o 400 e tanto dele, como na saliva está acima, talvez ele tenha de característica dele muita testosterona na periferia e pouco na corrente sanguínea. E seja característica dele. E pode ser que ele tenha sido influenciado psicologicamente quando ele viu o exame lá a primeira vez. Nossa, está 300 e tanto, 400 e tanto, deixa eu tratar, porque eu como médico faria isso. Opa, vamos aumentar. Então, esse caso aqui é um caso em que, nesse momento, não tem que fazer nada. Nada, absolutamente nada. Ele está bem. O exame dele está bom. É uma exceção, né? Mas o exame dele está bom. E mais, a gente vai aqui na dihidrotestosterona, estou tirando o nome dele aqui, tá? 107, sendo que no quartil, segundo e terceiro quartil, que são os que a gente quer, tá normal aqui, ó. Tá no segundo quartil, tá ok. Pode ser que ele esteja com isso a menos, de fato? É provável que sim. Eu gostaria de aumentar um pouquinho mais, deixar aqui, ó, nesse terceiro quartil, porque é importante para os homens. A dihidrotestosterona é um hormônio que é 6, 7 vezes mais forte que a testosterona. É a dihidrotestosterona e tem uma função masculinizante importante, bem associada à libido. Mas não tenho necessidade, por quê? Porque eu não tenho algo para aumentar somente a dihidrotestosterona no Brasil. Nos Estados Unidos a gente tem um creme, um gel. Aqui não tem. Eu teria que aumentar a testosterona para tentar fazer com que a testosterona se convertesse mais em dihidrotestosterona. E aí, eu aumentando as duas, eu teria uma melhora. Mas eu não preciso apostar nisso nesse momento. Por quê? Porque não é testosterona. Provavelmente é o estilo de vida, é a alimentação, são outros fatores que estão levando o paciente a se sentir desse jeito. Pode até ser eu entender um pouco desse hipocortisolismo, que não é doença, é só entender, olha, será que ele produz pouco cortisol mesmo? Ou será que o cortisol é importante para nos dar energia, aquele estresse bom durante o dia? Ou será que ele desgastou esse sistema dele? Então, o adrenal já está cansado, está produzindo menos. Não tem um nome isso, é só um entendimento fisiológico. Então, se eu vou no médico e me pede só testosterona, não adianta. Se me pede só cortisol de manhã, também não me adianta, para esse caso. Está entendendo que as coisas são complexas? Por isso que a gente precisa pedir mais exames, por isso que os convênios me processam o tempo todo, porque eu pedi mais exames, por isso que os médicos ficam putos comigo, porque um caso desse eu resolvo. Está resolvido. Explico para o paciente com detalhes, olha, aconteceu isso, aquilo, está tudo certo. Ninguém errou no teu caminho, não. E eu não sou melhor que ninguém, mas eu investigo
E já que eu investigo, eu te dou uma causa. E essa causa até psicologicamente é boa, porque ele vai tirar um pouco da cabeça essa coisa de tenho baixa testosterona. Eu falo assim, não, peraí, então eu estou cansado. Por quê? Porque está todo mundo cansado. A maioria das pessoas que eu atendo se sente mais cansado, porque trabalha demais. A gente passa do limite. Por menos que a gente enxergue que é estresse trabalhar demais. É estresse trabalhar um pouco, dormir um pouco menos do que deveria, tomar um pouco mais de café do que deveria. Isso ajuda demais. A gente ajuda as pessoas assim, dessa forma, podendo explicar, conversar com ele. E para isso eu preciso ter tempo. Eu preciso ter um tempo de consulta para explicar isso, para ele sair ciente disso. E eu preciso entender da relação, porque assim, não é só isso que eu medi, não. Tem várias outras coisas que eu estou medindo aqui. Então, assim, eu estou convidando os profissionais de saúde o tempo todo a estudar um pouco mais, falar um pouco menos mal dos outros e se preocupar um pouco menos com a vida dos outros e, cara, estudar um pouco mais, porque isso aqui é uma ínfima parte dos médicos que fariam uma investigação dessa. Por quê? Às vezes por ego. Não é testosterona. Não, vai para casa, é melhor o estresse. Você, pô, peraí, cara. O cara quer ter provas, às vezes, disso, porque se eu não tiver prova que é, de fato, o meu desgaste, o meu estilo de vida que está desgastando, eu vou correr atrás daqui a pouquinho. Está entendendo que é importante para mim? Porque eu sei disso. Aí sim, eu vou no foco. Eu preciso ter prova concreta, porque daí eu vou no foco. Não, então tá. Então eu não acho que eu estou me estressando no meu trabalho, mas provavelmente eu estou trabalhando um pouco a mais. Vou tentar fazer algo para aliviar isso. Porque eu tenho um fato concreto. Isso aqui, ó, números não mentem. Ainda mais quando eles estão todos relacionados. Agora, o que acontece num caso desse? Ele vai no médico, o médico fala com ele, não, problema na tua cabeça. Outro, não, peraí, eu quero saber, porque eu estou olhando no exame do hormônio baixo. Aí eu reponho e baixo o meu hormônio, então, pô, eu não tenho saída. Isso é uma forma, então, de ajudar as pessoas, de convidar os colegas a estudar junto. Estou longe de querer mostrar que eu sei algo a mais, não tem nada a ver disso. É mais para expor para vocês alguns caminhos que às vezes ou a gente explica para a população geral ou a população geral fica em a ver, não tem a quem recorrer, entendeu? Tem que acreditar em algumas meias informações. Esse primeiro colega que atendeu, excelente colega, um puta de um cara que trabalha, mas ele não é o métier dele tanto atender isso. Então ele falou, qualquer coisa eu te encaminho para o Vitor, me encaminhou. O que naturalmente a gente pensaria? Né? Pô, vai para um endocrinologista. Só que, infelizmente, na linha do endócrino, há muita briga, assim, não, eu sou contra, eu sou a favor. Não tem que ser contra ou a favor, a gente tem que ser a favor do paciente. Então, o ser contra e a favor, ele tem que ser voltado ao paciente. Né? É o que eu falo. Vai ter na endocrinologia, o hormônio só se estiver doente. Mas não está doente, mas está se sentindo mal, está querendo saber resposta. E aí vai chegar nele e vai mandar para o psiquiatra. O psiquiatra vai fazer o que nesse caso? Pô, estou fadigado. Olha, então acho que vamos te dar uma bupropiona, ou um Venvance, uma anfetamina, ou então um inibidor da recaptação da dopamina. Como se o problema fosse esse. Não é o problema. Ele pode modificar a vida dele, desde que ele saiba que é algo na vida dele que não está muito bom. E aí, o que eu fiz para esse paciente? Melhora o sono. Vamos melhorar o sono. Tem como? Tem, ué. Eu posso prescrever magnésio de noite, posso prescrever passiflora, extrato de valeriana, chá de mulungu, extrato de mulungu, eu posso prescrever óleo de lavanda, óleo essencial de lavanda, de camomila, chá de camomila. Poxa, a vida tem tanta coisa. 5-hidroxitriptofano, L-triptofano, é o precursor de melatonina. Provavelmente isso já seria o suficiente. Claro que a gente pode botar um adaptógeno. E assim, profissionais de saúde, tá, gente? Cara, ninguém precisa ficar chateado porque sabe menos ou mais. A curva de aprendizado é isso, a gente vai aprendendo. Quanto menos a gente sabe, mais irritado a gente fica com outro conhecimento, sabe? Normalmente é isso, a gente sabe pouco, a gente nega muita coisa, a gente é muito certo das coisas. Aí quando a gente começa a entender um pouco mais, a gente passa a ficar duvidoso de muitas coisas. Até que a gente chega num outro estágio de entender um pouco mais ainda das coisas, nunca próximo do que eu gostaria. E a gente tem humildade de compartilhar, de conversar com as pessoas, de aprender, de estar sempre disposto a entender que posso estar errado, entendeu? Então, assim, a ashwagandha ajuda no sono? Pode ajudar, tá? A melatonina, o que você acha? Nesse caso não é necessário, tem 42 anos, é só eu ajustar um pouco, às vezes é dormir um pouco mais cedo, parar de assistir tela de noite, amarelar a tela do computador, entendeu? São coisas
Inicialmente é mudança nos hábitos, porque está disposto a mudar os hábitos. Ou então eu preciso oferecer. Se eu não estiver disposto, aí a gente vê o que a gente faz. Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que aproveitem esse vídeo, compartilhem principalmente com todos os homens que vocês conhecem, isso é muito importante. Com aqueles colegas que têm a cabeça aberta para aceitar essas coisas aí. Bom, gente, então era isso aí. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Não quero deixar esse vídeo muito comprido aqui. E até mais!